Amém, graça e paz, irmãos. Passamos o dia das eleições e agora vai ter segundo turno aqui em Rio Branco e, pelo que me disseram, será dia 29, ou seja, no outro domingo após esse que vem aí, né? Vamos continuar orando, né, e refletindo para voltarmos de maneira consciente sobre a direção de Deus na nossa vida, né? E orar também para que Deus coloque na prefeitura de Rio Branco, não somente na de Rio Branco, mas nas prefeituras de outros lugares do Brasil, aquelas pessoas certas, que o povo vote de maneira que o reino de Deus seja engrandecido através da vida dessas pessoas que irão nos governar, né? E aí, irmãos, hoje eu quero falar baseado no texto de Josué, capítulo 6. E vamos ler alguns versículos. Josué, capítulo 6, a partir do verso 1. Josué é o 6º livro da Bíblia, né? Depois do Pentateuco ou a Torá, os 5 livros de Moisés é Josué. Então diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 7 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Até aí por enquanto. Então, a conquista, eu dei o seguinte título, Estratégias para a Conquista de Cidades. Josué, com o povo de Israel, tinha uma tarefa diante de si, que era a conquista da terra de Canaã. A conquista da terra de Canaã. A terra de Canaã, naquele tempo, é o que hoje nós conhecemos como Palestina, onde existe o Estado de Israel, né? Naquele tempo havia aquela terra, a terra de Canaã, havia 7 nações cananeias que ocupavam aquela terra, sendo que Canaã era o neto de Noé, filho de Cão. Aliás, Noé amaldiçoou Canaã, né? Maldito seja Canaã, escravo dos escravos seja de seus irmãos. Então, o povo cananeu era descendente de um neto de Noé, através de Cão, né? E Noé. E a maldição aí foi sobre Canaã. 7 nações e muitas cidades. Então Josué tinha a tarefa de conquistar aquela terra. E aí ele teria que conquistar a terra de Canaã. Só que nós aprendemos aqui que a conquista era cidade por cidade. Então quero enfocar hoje principalmente aqui. A primeira cidade a ser conquistada foi Jericó, que era a cidade fortaleza, a cidade murada. Eu sempre digo que na Bíblia, quando fala de cidades, tem as cidades muradas, chamadas de fortaleza, tem muros altíssimos, né? E também as cidades chamadas de arraiais, cidade sem muro. E aí, a função de Josué era inicialmente conquistar aquela cidade. Por que eu vou pregar sobre isso hoje? Porque eu acredito, irmãos, que nós aqui, hoje, como igreja,
praticamente, vamos ver aqui, 2.000, 3.000, mais de 3.000 anos depois disso aqui, o que é que tem a ver conosco, né? Só que aqui, nós aqui, que somos o povo de Deus moderno, a igreja, nós temos a mesma tarefa, nós temos que conquistar uma terra. E aí eu fiquei pensando assim, nós temos que conquistar uma terra. Israel tinha que conquistar a terra de Canaã. A igreja, Jesus deu ordem para conquistar o mundo, né? Ide por todo o mundo e prega o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E nós aqui, mais especificamente, eu coloquei no meu coração que a nossa responsabilidade aqui como igreja é conquistar o Calafate. Então, nós como igreja, nós temos a tarefa da parte de Deus de conquistar o Calafate. Agora, é claro que quando nós lemos o Antigo Testamento, para transpor para o Novo, a gente tem que fazer a adaptação, né? De uma questão literal para uma questão espiritual. Mas aqui, aí o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, as estratégias para conquistar a terra, ou para conquistar a cidade, são dadas por Deus. Por isso que não adianta nós nos reunirmos e vamos planejar como conquistar o Calafate para Jesus. Como é que a gente vai conquistar o Calafate? Qual a estratégia que nós vamos usar? Nós vamos usar a estratégia seguinte: nós vamos fazer isso, fazer aquilo e tal. Não adianta fazer isso, porque é Deus que dá a estratégia, né? Deus deu a estratégia para Josué como conquistar Jericó. Veja só, o verso primeiro, né? Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então, a cidade de Jericó, essa fortaleza, ela estava rigorosamente fechada. Ninguém saía nem entrava. E eu quero dizer para os irmãos que o Calafate está rigorosamente fechado. Assim como Jericó tinha muralhas altíssimas. As muralhas de Jericó, elas eram preparadas para impedir que o exército inimigo entrasse na cidade. Então eram muralhas muito altas e também muito largas. Era tão larga que a família de Raabe, a prostituta de Jericó que foi salva, ela morava em cima do muro da muralha. E aí eu quero dizer aos irmãos, o Calafate não tem nenhuma muralha física. Nós temos na história mais recente aqui o muro de Berlim, né? Esse dia eu vi aqui uma matéria onde um muro imenso que separava a Berlim Oriental da Berlim Ocidental. A Berlim Oriental era comunista, a Ocidental era capitalista. Então tinha um muro dividindo as duas Alemanhas, né? As duas Alemanhas, Berlim. Eu acredito que lá na Coreia também tem a Coreia do Sul, a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é comunista, a Coreia do Sul capitalista. E deve ter um muro também, se eu não me engano, tem um muro lá também. E tem até a muralha da China. A muralha da China é uma muralha muito grande. De vez em quando eu vejo a muralha, uma muralha imensa, né? E agora, mais recentemente, o presidente Donald Trump, ele quis construir um muro na fronteira com o México, para separar o México dos Estados Unidos. Não sei se ele conseguiu terminar. O certo é que essa existência de muralhas, né? Muralhas físicas. Aí eu quero dizer bom, o seguinte: tudo que é físico aqui na Terra é uma equivalência de algo invisível que existe no mundo espiritual. Então, existem muralhas físicas, porque também existem muralhas espirituais. Eu quero dizer para os irmãos que o Calafate não está fechado por muralhas físicas, mas ele está fechado por muralhas espirituais. Os nossos inimigos, como os cananeus, eles eram inimigos do povo de Israel, eles se protegiam por trás dessas muralhas. Eu quero dizer para os irmãos que os nossos inimigos, que são Satanás e os seus demônios, espíritos malignos, espíritos imundos, eles se escondem por trás de muralhas aqui no Calafate. Mas da mesma maneira como Deus ensinou Josué como demolir as muralhas de Jericó, Deus vai nos ensinar
como demolir as muralhas do calafate. Quase que eu disse assim, posso ouvir amém? Quase estou ficando quase pentecostal, né? Então, irmãos, e acontece é que Deus deu a estratégia para Josué como demolir as muralhas, derrubar as muralhas de Jericó. Tem muitos detalhes aqui desse texto que não vai dar tempo, por isso que eu vou passar por cima dos detalhes, mas um subtítulo que eu dei essa mensagem é assim: vencendo no grito, ou conquistando no grito. Foi assim que eles conquistaram a cidade de Jericó. Então eu vou ler alguns versículos aí. Verso 5, que eu já li, mas diz aí de novo: e será que tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, essa buzina de carneiro aqui é trombeta, e no hebraico é shofar. Shofar é o hebraico para buzina ou trombeta, né? Então diz aqui: tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo voz o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Verso 10: porém ao povo Josué tinha dado ordem dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos disser: gritai, então gritareis. Verso 16: e sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. E no verso 20: gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as trombetas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da trombeta, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Já percebeu aí, irmãos? Ganhando no grito, conquistando no grito. Foi no grito. E foi Deus que deu a estratégia. Josué não tirou da sua própria cabeça, da sua sabedoria, da sua esperteza. Ele não estudou num seminário, nenhuma universidade para aprender a estratégia, mas Deus revelou para Josué a estratégia para conquistar essa cidade de Jericó. Aí eu quero dizer aos irmãos que Deus vai nos revelar qual é a estratégia que nós precisamos para conquistar o calafate. Naturalmente, aqui no Antigo Testamento, a guerra era uma guerra física, literal. Chega no Novo Testamento, a guerra passa a ser guerra espiritual. Portanto, as armas são outras, né? As muralhas vão cair do calafate, mas nós nem vamos ver. Mas vamos fazer a mesma coisa, subir e conquistar a cidade. E calafate para mim é uma cidade. Desde que eu cheguei aqui, eu digo: olha, o calafate não é um bairro, o calafate é uma cidade. Aquele igarapé que tem ali embaixo faz a divisão, porque Deus faz a divisão através de rios ou igarapés, sulcos, né? Então, a conquista. Agora, aí eu quero saber o seguinte, irmãos: ainda que Deus, o Espírito Santo, Jesus, vá nos revelar qual é a estratégia que nós devemos usar para conquistar o calafate, todavia tem algumas estratégias que já foram reveladas na Bíblia, que elas são universais. Então, quais serão as estratégias? Eu percebo que para cada cidade tem uma estratégia diferente, porque a próxima cidade que Josué foi conquistar foi a cidade de Ai. E para aquela cidade Deus deu uma outra estratégia, uma estratégia de botar emboscada e uma série de outros fatores. Mas eu acredito que essa primeira cidade, que foi as primícias da conquista de Canaã, a estratégia que Deus deu para Josué, eu creio que ela é um princípio universal de conquista de cidade. Eles gritaram, né? E aí? Gritou o povo com grande brado,
gritou o povo com grande brado. A questão é essa aqui. O que significa agora, transportando o conceito do Antigo Testamento para o Novo Testamento, o que significa gritar com grande brado? Eu acredito, irmãos, que tem dois significados, que eu vou ler aqui rapidamente da Bíblia, Isaías 58. Olha só, Isaías 58, 1, diz assim: clama em alta voz, não te detenhas, levanta tua voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e a casa de Jacó os seus pecados. Ó, é pregação profética para o povo de Deus, né? Para denunciar o pecado. Em Lamentações 2,19 também existe aqui: levanta-te, clama de noite no princípio das vigias, derrama o teu coração como água diante da presença do Senhor, levanta a Ele as tuas mãos, pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome a entrada de todas as ruas. É oração isso aqui, né? Já Judá, que foi destruída pelos caldeus, Lamentações, Jeremias escreve uma lamentação sobre a destruição de Jerusalém, toda a humilhação, sofrimento que recaiu sobre o povo de Israel, Judá nesse caso aqui, e ele mandava que eles clamassem pelos seus filhos que estavam escravos agora dos caldeus. Então, o clamor, o grito, o brado, né? Clama a mim e respondeste-ei, coisas grandes e firmes que não sabes. Clamar tem uma conotação, tem uma pregação que é clamar, uma pregação, né? Ou pode ser oração. E ainda em Jonas, Jonas capítulo 1, verso 2, diz assim: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. A pregação profética, né? Para arrependimento de Nínive, clama contra ela. Então clamar é o grito, é o brado, o clamor. Existe uma conotação na Bíblia, irmão, de orar em alta voz, e até mesmo de pregar em alta voz também, né? Quando o movimento pentecostal começou em 1901, 1º de janeiro, ele resgatou, né, esse aspecto emocional do clamor. Eu fui treinado numa escola tradicional, mas eu reconheço esse ensinamento da Escritura, né? Que às vezes tem que clamar, né? Porque é um sentido de urgência. Então o grito pode ser isso aí. Eu creio que mais faz com a oração, né? Clama a Deus, né? Clama ao Senhor. Porque eu lembro que quando nós estávamos lá numa outra igreja, Betel, na reunião de oração, tinha uma senhora bem velhinha, né? Eu dizia assim: irmã Francisca, ore aí todo mundo orava, aí ela orava orava assim. Aí eu dizia: irmã Francisca, isso não é oração não, está muito fraca, está muito baixa. Abra a sua boca, né? Eleve a sua voz, clame. Ela não conseguia, porque ela estava acostumada, né? Aquela reza, né? Assim. Então, irmãos, mas o que os irmãos falaram, se puderem, quanto mais alto você gritar, melhor. Eu sei que tem alguns que dizem assim: mas Deus não é surdo. Isso não tem a ver com Deus não, tem a ver conosco, né? Se nós estamos precisando de ajuda, se você está morrendo afogado, você vai dizer assim: por favor, dá para você me salvar que eu estou morrendo afogado. Você grita: socorro, me ajudem, e pedir ajuda a Deus, né? Então, abra a boca e clame, é isso que ele está dizendo aí. O grito que Israel deu junto com Josué para que os muros da cidade de Jericó caíram, é a tipologia da oração e também da pregação, né? E aí eu quero mostrar aos irmãos que para conquistarmos o calafate,
Não será uma guerra igual a de Josué com Jericó, né? Para conquistarmos o Calafate, Calafate é uma cidade. Assim como Josué tinha a missão de conquistar a terra de Canaã, cidade por cidade. A gente falou lá no livro de Josué, todo é isso, de cidade em cidade, ele ia conquistando uma cidade de cada vez. Para cada cidade, Deus dava uma estratégia. Então, aqui para conquistar o Calafate, eu percebo que nós temos que conquistar família por família, né? Aí eu vou até olhar aqui no Novo Testamento, o livro de Atos, para basear o meu argumento aqui. E hoje eu já orei, eu digo, Senhor, nós estamos aqui no Calafate, nós temos que conquistar os Calafates, Senhor. É família por família, eu digo, salva a família Lira, salva a família Vaz, salva a família Brilhante, salva a família Moraes, salva a família Prado. Família por família. E cada um dos irmãos aí que é de uma dessas famílias, é uma ponta de lança que Deus vai usar para converter toda a família. E até aqueles que são Silva, né? Se tem alguém Silva, Deus vai chamar a família dos Silva todinha. Você que é Silva aí, você vai ser o instrumento que Deus vai usar. Mas agora eu quero mostrar o mesmo princípio agora no Novo Testamento. O princípio da conquista de cidades. O capítulo 16 de Atos. E aqui no capítulo 16 de Atos, eu me perguntando, Paulo e Silas. Aí nós temos que entender o conceito de conquista de cidade do Novo Testamento agora. Não é necessariamente que nós conquistemos toda a cidade. Como lá, por exemplo, destruir toda a cidade de Jericó, a família de Raabe foi salva. Mas o conceito cristão de conquista de cidades, ele não significa necessariamente que toda a cidade se converta, embora aconteça casos que isso seja real, né? Mas eu quero mostrar aos irmãos aqui. Paulo e Silas, eles foram para conquistar a cidade de Filipos, na Macedônia, na Europa hoje seria, né? E aí eu vou mostrar uma das estratégias que é representada pelo grito, que aparece aqui na vida de Paulo e Silas. Atos capítulo 16, verso 13, diz assim: E no dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. Olha, oração, esse é o fator do grito. Então, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Verso 16: E aconteceu que, indo nós à oração, ou à reunião de oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E ainda verso 25: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Aí eu quero destacar bem aqui, né? Paulo e Silas na prisão, com os pés amarrados no tronco, eles oravam. Por que eu estou enfatizando oravam? Porque eles oravam e cantavam louvores a Deus. Mas eu observo que alguns ministros de música passam por cima do oravam e só enfatizam o louvor, né? Cantavam hinos a Deus, mas primeiro eles oravam. E aí eu quero dizer aos irmãos que aqui eles oravam e cantavam louvores a Deus. Tanto o louvor como a oração são armas de guerra espiritual. Por isso que Paulo e Silas, na conquista dessa cidade, eles usaram essas duas armas. Olha. O grito de Josué e do povo de Israel para que caíssem os muros de Jericó equivale agora à oração. E eu tenho certeza que eles oravam alto, meia-noite, dentro da cela. Os outros presos escutavam, oravam e cantavam louvores. Eu não sei nem se ele recebia algum impropério. Cala a boca, eu quero dormir, já é meia-noite. Mas não diz isso aqui, né? E aí, irmãos, quero mostrar o seguinte: tanto a oração, e é em voz alta aqui,
como louvor. Arma de guerra é equivalente ao grito que derrubou as muralhas de Jericó. E aí eu acho esse texto aqui muito parecido com o texto de Josué, porque quando Israel gritou que os muros caíram, é claro que os muros caíram porque houve ali uma espécie de terremoto, os fundamentos dos muros foram abalados. E aqui houve a mesma coisa. Diz aqui: e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. O mesmo fenômeno, né? E aqui eu digo, o abalo, o terremoto que caiu sobre aquela penitenciária, que abriu a porta de todas as celas. Houve um grande terremoto, né? Um tão grande terremoto, por causa das orações e do louvor que esses dois homens de Deus, Paulo e Silas, entoavam meia-noite da prisão. Aí nós sabemos aqui que, neste caso aqui, duas famílias foram salvas aqui em Filipos. Foi a família de Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, termina dizendo assim, Atos 16, 14. Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu isso. Então, em Filipos, essa família de Lídia foi salva, da mesma maneira como Raabe lá em Jericó foi salva com a sua família. Mas um pouco mais na frente ainda, depois do terremoto, o carcereiro de Filipos foi salvo com toda a sua casa. Foram duas famílias salvas. Vamos ver agora, Atos 16, 27. Então, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou para dentro, e todo trêmulo se postou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhes pregavam a palavra do Senhor a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa. Então, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Então, nessa estratégia de conquista de cidades aqui, nós vemos que na cidade de Filipos, duas famílias foram conquistadas: a família de Lídia e a família do carcereiro. E aí, Paulo e Silas, depois que foram soltos, foram embora, mas deixaram ali uma igreja plantada, uma semente plantada. Essas duas famílias certamente se uniram e formaram a igreja de Filipos, que muito tempo depois, não tanto tempo assim, Paulo escreveu uma carta, que é uma das cartas muito importantes do Novo Testamento, para essa igreja. Então, na conquista de cidades, no Evangelho, Reino de Deus, no cristianismo, nós não precisamos que cada pessoa da cidade se converta, mas nós precisamos que algumas famílias chaves da cidade se convertam, que aí formará uma base para que a partir daí as outras pessoas vão sendo alcançadas, né? A partir dali. É o caso do Calafate. Aqui no Calafate nós já temos, só a nossa igreja já tem várias famílias importantes representadas. O Espírito Santo tomando aí a vida de cada um de nós aqui, ele pode converter muito mais gente, né? Converter essas famílias aí, por causa dos laços familiares, consanguíneos, aliança de sangue, parentesco por aliança e parentesco consanguíneo, né? Que uma família vai casando com a outra, vai ficando na família só. Mas o certo é, irmãos, aqui nesse caso de Filipos, nós vemos aí que eles usaram a oração, o louvor, a arma de guerra, a guerra espiritual. E aí, o espírito de adivinhação que comandava aquela cidade, porque lá em Jericó,
eu não quis falar, não sei se vai dar tempo, mas lá em Jericó existia um anjo que governava. Quando Deus disse assim: entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes, não se referia somente a seres humanos, se referia ao príncipe angélico que governava Jericó e que ditava a cultura, a ideologia, os costumes, e todo o exército de anjos caídos que invisíveis estavam lá. Então, quando Josué foi lutar contra Jericó, o exército de homens de Israel era a parte visível do exército de Deus, mas de maneira invisível tinha um exército de anjos do lado de Josué. Capítulo 5 de Josué, a partir do verso 13, Josué, estando perto das muralhas de Jericó, ele viu um homem com a espada nua na mão. Aí Josué disse: tu és pelos nossos ou pelos nossos inimigos? Ele disse: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Aquele homem que na linguagem do Antigo Testamento é aquele homem com a espada nua na mão, era o arcanjo Miguel. Quando ele disse: eu venho como príncipe do exército do Senhor, é o arcanjo Miguel, o grande príncipe que luta a favor dos filhos de Israel. Então, irmãos, para que não assustasse o povo, Deus permitiu que Josué visse só o comandante celestial, que estava ali um exército de anjos comandado por Miguel, para guerrear junto com Josué, para conquistar a terra de Canaã, que tinha sido tomada por demônios, anjos caídos, invisíveis, mas que governavam a região, ditavam a cultura, os costumes, a ideologia. Por isso que aquelas nações estavam corrompidas. E vocês acham que hoje é diferente? Aqui no Calafate existe um príncipe, existe um anjo caído, existe um demônio de alta hierarquia que comanda, e ele tem muitos demônios ao comando dele. E se você quiser saber no mapeamento espiritual o tipo de demônio que comanda o Calafate, é só você ver os costumes que foram impregnados no povo. Criminalidade, principalmente criminalidade juvenil, pecado de natureza sexual. Quais são os pecados que predominam aqui no Calafate? Revela o tipo de espírito que está regendo aqui. E a igreja não pode ser ingênua de pensar: nós não estamos sozinhos para conquistar essa terra. O exército de anjos, a Bíblia revela o nome de Miguel e o nome de Gabriel, está conosco, né? Existem anjos invisíveis do nosso lado, só que eles não vão aparecer, mas eles combatem os demônios, porque nós, como seres humanos, nós podemos gritar, nós podemos orar, clamar, louvar, mas quem vai guerrear mesmo é o exército de anjos que está invisível aqui do nosso lado. Isso é fé. Eu fico olhando para o mundo aí fora, as notícias, o noticiário falando: olha, a nação tal está fazendo isso, o presidente tal está fazendo aquilo, os homens maus estão fazendo aquilo. Eu digo: eles não conseguem chegar na verdadeira causa, que é o mundo invisível, os seres invisíveis que estão coordenando tudo isso aí por trás. Eles ficam só nos efeitos aqui. Nós temos que ter uma visão de fé, uma visão da Escritura que revela a um exército de demônios, de anjos caídos, invisíveis, que comandam todo o mal aqui. E nós temos que lutar, não que nós temos que lutar contra eles, mas as nossas orações, né, o nosso clamor, o nosso louvor vai fortalecer os anjos que do nosso lado lutarão contra eles. E aí as pessoas vão se converter. Que a questão é os valores do reino de Deus e os valores do reino de Satanás. Esse aqui está em conflito. E nós sabemos, se nós vamos adotar os valores do reino de Deus na nossa vida pessoal, da nossa família, ou se nós vamos adotar os valores do reino de Satanás. Aí você está demonstrando quem é que rege a sua vida, se é o Espírito Santo ou se é o espírito deste mundo, que é Satanás. Então, irmãos, Deus é poderoso, nos deu as armas, ele disse assim: revestível de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme no dia mau, né? Revestível de toda a armadura de Deus. A armadura espiritual, é o Espírito Santo, os dons espirituais. E vai manifestar os valores do reino. Nós somos uma milícia, não é uma milícia assim, do crime organizado do Rio de Janeiro, não. Aqui é uma milícia espiritual. As armas da nossa milícia não são carnais,
mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas. São fortalezas intelectuais, fortalezas ideológicas na mente, é o domínio da mente. E muita gente boa por aí não chega nem perto disso, né? Porque a Escritura é que revela isso. Ó. Então os irmãos estão prontos para conquistar o Calafate? Diga amém. Estão prontos a seguir as estratégias de Deus? Existem outras estratégias menores que o Espírito Santo vai dar, né? Mas enquanto ele não der, nós vamos adotar as estratégias que já revelou na Escritura, né? E com certeza, irmãos, assim como as muralhas de Jericó caíram, as muralhas do Calafate vão cair. E aí nós iremos conquistar. As famílias inteiras se converterão. Eu já vi isso acontecer em outro lugar, mas ainda não aqui. Então agora vamos ficar em pé e vamos orar. Aí vamos orar assim, do jeito que eu citei aqui no texto.